Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã com vocês. Um público da minha idade. Fiquei tão feliz com o convite. Glória a Deus. Eu quero agradecer a nossa irmã Cleide, a nossa irmã Esdra pelo convite, que estão à frente dessa obra, né? Vou estar trazendo uma mensagem aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. O nosso Deus, ele é um Deus de concordância. Já foi falo de Davi aqui hoje. E nós vamos falar um pouquinho mais de Davi nessa manhã. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Todos acharam? E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. E encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se-lhe em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e matou, e lhe cortou a cabeça. Glória a Deus. Só até aqui, meus irmãos, pode se sentarem. Aqui nós vamos falar um pouco hoje sobre a história de Davi. Nos versos anteriores, nós vemos que o exército de Israel, sob o comando do rei Saul, se encontrava acampado para entrar em batalha contra os filisteus, no Vale do Carvalho. Só que essa guerra, meus irmãos, ela acabou tomando um rumo diferente do que o exército de Israel ele estava acostumado. Porque muitas vezes as guerras eram assim. Eles entravam no campo de batalha e todos batalhavam ali e entravam em peleja ao mesmo tempo. Só que dessa vez foi diferente. Por quê? Porque saiu do arraial ali dos filisteus um gigante com o nome de Golias. E na Bíblia diz que ele media 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 3 metros e 20 centímetros. E ele desafiou ali o exército de Israel da seguinte forma: que o exército de Israel deveria escolher apenas um homem para pelejar com ele, e aquele que perdesse a batalha faria com que todo o povo se tornasse servo do vencedor. E no verso 10 do capítulo 17, nós vemos que Golias desafiava o exército de Israel dizendo: dai-me um homem para que pelejemos. E só que tanto o rei Saul como o exército, eles temeram. Por quê? Porque Golias era um homem grande, um gigante. Nós vemos que ele é um gigante. Então, nós vemos assim que todos temeram. Tanto o rei, que era ali que teria que estar dando um incentivo para o exército, como todos os homens, todos os guerreiros. E nós vemos que no meio do exército de Israel estavam os 3 irmãos de Davi. Eliabe, o primogênito, Abinadab e Samá. E como eles já estavam ali há um bom tempo acampados, Jessé, pai de Davi, ele pediu para que Davi fosse até o Vale do Carvalho, onde eles estavam acampados, e ali levasse comida para seus irmãos e verificasse também se eles estavam bem. Então Davi, no dia seguinte, pela manhã, deixou ali suas ovelhas na responsabilidade de um guarda, pegou ali os alimentos e foi ao encontro dos seus irmãos. Chegando ali no Vale do Carvalho, Davi ele foi até os seus irmãos e perguntou se eles estavam bem. Só que enquanto Davi ele perguntava para os irmãos se eles estavam bem, ele estava ouvindo o que os homens ali do exército estavam dizendo. E eles estavam dizendo que quem vencesse Golias, o rei enriqueceria com muitas riquezas, que teria a mão da filha dele em casamento e que seu pai estaria isento de impostos em Israel. E naquele momento, Golias ele já vinha afrontando o povo de Israel. Ele subia 2 vezes por dia a afrontar o povo de Israel. Então Davi, naquele momento, ele viu aquela situação e ele tornou a perguntar, mesmo ouvindo, ele tornou a perguntar: qual seria a recompensa para quem vencesse Golias? E ali, enquanto ele perguntava, o irmão dele, o primogênito Eliabe, ele cirou.
Cirou porque ele sabia que Davi iria pelejar contra Golias. E aqui nós aprendemos a primeira lição. A primeira lição com a história de Davi. Eliabe, ele fazia parte do exército. Ele estava ali, ele podia ter pelejado contra Davi. Contra Golias. Só que ele não teve coragem, ele temeu. E quando ele viu que Davi pelejaria contra Golias, ele se irou. Só que nós devemos entender que a peleja de Davi contra Golias não era uma batalha pessoal. Era uma batalha que seria em nome de Israel. Então, Eliabe, ele deveria se alegrar, não se entristecer. Porque havia ali um homem de coragem, mas não, ele se entristeceu e ele se irou. E ele foi até Davi e disse algumas palavras para que parasse Davi. E nós vemos nessa primeira lição que muitas vezes, quando nós estivermos fazendo alguma coisa na obra de Deus, sempre vão existir Eliabes que vão querer nos parar. Porque muitas vezes a pessoa não faz e ela também não quer que ninguém faça. Mas que nessa manhã nós venhamos ser como Arão. O que Arão tem a ver com essa história? Tem tudo a ver. Quando houve uma batalha entre Israel e os amalequitas, quando Moisés ele levantava o braço, o exército de Israel ele vencia. E quando Moisés ele abaixava o braço, o exército de Israel perdia. E Arão, notando aquela situação, foi ali com Ur e segurou nos braços de Moisés, para que ali os braços de Moisés eles não descessem. E disse aqui, eu só vou soltar quando a batalha acabar e quando Israel tiver vencido essa batalha. Então que nós venhamos ser nessa manhã como Arão, que segura na mão daquele que faz. Muitas vezes você não se sente preparado para fazer, mas que você venha segurar na mão daquele que faz. Que você venha ser Arão. Quando você vê a pessoa fazendo, vê que a pessoa está com dificuldade, pega na mão dela, segura na mão dela. Porque nós somos um corpo. Nós dependemos um dos outros. Muitas vezes você vai pensar que você é a mão, você depende do braço, que tem a perna, que tem o pé. Todos nós somos necessários para que a obra de Deus ela caminhe, para que a obra de Deus ela prospere nessa terra. Então que nós não venhamos ser Eliabe nessa manhã, que tenta parar aquele que quer fazer, mas que nós venhamos ser como Arão, que nós venhamos segurar nas mãos daqueles que fazem. Porque muitas vezes você não vai estar na frente da obra. Muitas vezes você vai trocar uma lâmpada, você vai varrer um chão. Mas essas pessoas que elas ficam nos bastidores, que ninguém vê, elas estão de mão dadas com aqueles que fazem. Elas estão de mão dadas com o pastor. Elas estão de mão dadas com as dirigentes. Sempre que tem alguma coisa para fazer, elas estão dispostas a ajudar de alguma forma. E não tem palavra contrária, meus irmãos. Não seja Eliabe, que você venha ser Arão nessa manhã. Só que Davi, ele se desviou de Eliabe, porque Davi era sábio. Davi, ele se desviou ali de Eliabe e ele foi até o rei Saul, porque ele estava disposto a vencer esse gigante. Então ele foi até o rei Saul. E quando ele chegou no rei Saul, ele disse para que Saul acalmasse o coração dele, que ele pelejaria contra aquele gigante. Só que Saul, ele disse para Davi que Davi não poderia, porque Davi ainda era jovem. E Golias era um homem de guerra desde sua mocidade. E aqui nós vemos a segunda lição que nós vamos aprender com a história de Davi. Muitas vezes as pessoas elas vão nos julgar pela nossa aparência. Muitas vezes elas vão olhar para nós e vão nos julgar pela nossa aparência, pelo nosso tamanho, pela nossa idade. Só que Davi, mesmo ouvindo essas palavras de desencorajamento, de desdenho de Saul, ele não desistiu. Ele veio trazer aqui para Saul motivos pelos quais ele deveria lutar e vencer Golias. Ele trouxe aqui que enquanto ele estava com as ovelhas dele, com as ovelhas no pasto, ele protegeu as ovelhas dele de leão, de urso, e ele venceu a batalha. Deus deu para ele, Deus deu na mão dele tanto leão como urso. E aqui ele comparou Golias com um animal. Ele disse, assim como Deus, ele deu em minhas mãos o urso e o leão, ele também vai dar Golias em minhas mãos. Ele também vai dar Golias em minhas mãos. E não é diferente, meus irmãos. Não é diferente. Quando a gente está no nome de Jesus, muitas vezes as pessoas elas vão nos julgar, muitas vezes elas vão querer nos parar de alguma forma. Só que o que nós devemos fazer é ter convicção do Deus que nós servimos. Convicção do Deus que luta as nossas batalhas, que não olha para o nosso tamanho, que não olha para a nossa aparência, que não nos julga como o homem julga.
mas um Deus que é conosco, que nos capacita, que nos dá bom ânimo para fazer a vontade dele. Então assim, Davi, ele convenceu Saul que ele poderia pelejar ali contra Golias. E Saul pegou suas vestes de guerra, vestiu Davi, colocou seu capacete, sua couraça. Só que quando Davi começou a andar com aquela roupa, meus irmãos, ele não conseguiu. Por quê? Porque Davi não era soldado, Davi era pastor. Davi era pastor, então ele não conseguia andar com a armadura de Saul. E aqui nós vamos aprender com Davi uma terceira lição. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos lutar, nós não vamos vencer as nossas batalhas com as armaduras dos outros. Muitas vezes você olha alguma coisa dando certo na vida do teu irmão e você toma por base, vou fazer também. Só que muitas vezes o que dá certo para o teu irmão não vai dar certo para você. A armadura que o teu irmão usa, ela não te serve. Deus, ele não dá legalidade para você lutar com a armadura do outro. Você tem que lutar com aquilo que você tem. Você tem que lutar com as armas que Deus tem te concedido. E você vai vencer o gigante, desde que você use as armas que Deus tem te dado. Qual o gigante que você tem lutado? Nessa manhã, se você pudesse ter o poder de vencer o gigante, o que tem te incomodado, o que tem te atrapalhado na presença de Deus? O que tem te atrapalhado? Então Davi, ele saiu ali com seu cajado, porque Davi era pastor. Saiu com seu cajado, com a sua funda e com seu alforje. O alforje, meus irmãos, é uma bolsinha de couro de viagem que conservava o alimento. E Davi ali, ele havia levado o alimento para os seus irmãos. Só que quando ele decidiu que ele lutaria com Golias, ele esvaziou o seu alforje de alimentos. Ele tirou dali o seu alforje, do seu alforje todo o alimento, foi até o ribeiro e pegou 5 pedras. 5 pedras. O que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, através dessa mensagem, poderia trazer para vocês vários gigantes. Mas enquanto eu meditava, eu vou trazer um gigante, que é o gigante que tem tirado os jovens da presença de Deus. Que é um gigante que tem colocado jovens em depressão, que tem parado a caminhada dos jovens. Que é o gigante do relacionamento. É o gigante do relacionamento. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de conhecer Jesus na minha adolescência e tive muita desilusão amorosa. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra, a gente não está preparado, mas vocês estão tendo uma oportunidade que muitos não tiveram. Que hoje nós estamos aqui já na fase adulta e quando nós estávamos na idade de vocês, nós não tivemos essa oportunidade. E eu quero falar um pouco hoje sobre relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão na igreja, mas elas estão buscando relacionamento no mundo. Estão buscando uma pessoa para se relacionar no mundo. E eu quero dizer para vocês nessa manhã que no mundo vocês não vão encontrar Rebeca. No mundo vocês não vão encontrar Isaac. Isaac, ele não está no baile. Rebeca, ela não está no fervo. Isaac e Rebeca, eles estão na igreja. Na igreja. Então não adianta procurar no mundo aquilo que você não vai encontrar. Tem gente procurando príncipe em balada. Tem gente procurando príncipe e princesa em rede social. Não vai encontrar, meus irmãos. Não vai encontrar. E nessa manhã o que eu quero dizer para vocês é: pare de alimentar esse gigante. Pare de alimentar esse gigante. Sabe o que Davi fez? Ele tinha comida no seu alforje. Ele jogou a comida fora e colocou pedra. Porque para gigante é pedra, não é alimento. Aí tem gente que vai olhar para mim e vai falar: mas minha irmã, você não acredita que Deus, ele pode mudar as pessoas? Acredito. Claro que eu acredito. Mas você vai ter paciência para aguentar o processo de ter que orar 20 anos por uma pessoa? Para ver pessoa mudada, convertida? Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque eu conheço muitas pessoas que se casaram. Não só 20 anos, não. Tem gente que esperou 40, tem gente que esperou 30. E muitas vezes você vai ter que pagar preço de oração. Você vai ter que gastar o teu tempo orando por uma pessoa para que ela se converta. Para que Deus, ele venha fazer a obra nela, para que ela venha caminhar com você na obra de Deus. Então nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos alimentar gigantes que nós sabemos que só vai nos magoar, só vai nos fazer sofrer. Eu conheço muitos jovens
que saíram da presença de Deus porque se envolveram num relacionamento errôneo. E outra, tem muita gente que fala, eu estou esperando no Senhor. Mas peraí, esperar no Senhor envolve sair por aí pegando todo mundo? Não, esperar no Senhor é orar. Esperar no Senhor é jejuar, é buscar. Hoje em dia, relacionamento amoroso está muito banalizado. As pessoas elas se relacionam com qualquer um. E é por isso que a gente vê tanto jovem frustrado, tanto jovem depressivo, tanto jovem querendo perder a própria vida, na flor da idade, com uma vida inteira pela frente. É por isso que eu quero dizer para vocês nessa manhã, pare de alimentar esse gigante. Pare de alimentar esse gigante. Deus tem um propósito. Deus tem um caminho. Deus até escolheu seu marido, sua esposa. Você só precisa ouvir a voz dele e ser obediente a ele. Deus, ele já tem a nossa vida toda planejada. Sabe o que acontece? Nós é que saímos do caminho. Nós é que vamos para os caminhos errôneos e nos desviamos do propósito dele. Então, que nós venhamos parar de alimentar esse gigante. Que nós venhamos parar de alimentar esse gigante. Por quê? Porque você tem que ver que Deus ele transforma, que Deus ele faz a obra, que ele pode fazer todas as coisas. Está preparado para passar 10 anos orando por uma pessoa? Ou você prefere escolher uma pessoa que vai caminhar do teu lado, que vai orar com você e vai crescer com você? Glória a Deus. Todos nós temos oportunidades. E muitas vezes nós é que fazemos as escolhas erradas. E é por isso que nós sofremos. É por isso que nós estamos frustrados. Porque muitas vezes a gente está escolhendo coisas erradas. Nós estamos tomando rumos dos quais Deus não se agrada para as nossas vidas. Eu vejo que tem muita gente buscando, principalmente jovem, buscando o batismo com o Espírito Santo. Ora, busca, clama, mas não recebe. Porque para você receber o batismo com o Espírito Santo, para você receber esse revestimento, você tem que deixar algumas coisas. Às vezes você já está na igreja, já aceitou Jesus faz mais de ano, mas tem coisa do mundo que você não deixa. Tem coisa do mundo que você não consegue deixar. E Deus manda te dizer nessa manhã, para ter a minha presença, para ter o meu revestimento tem preço, tem que deixar. Vai ter coisa que você olha assim, que você ainda não conseguiu se libertar. Só que nessa manhã, o Espírito Santo ele vai trabalhar no teu coração e você vai deixar porque Ele quer uma aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então muitas vezes você está na presença de Deus, já aceitou Jesus, está ali buscando, só que tem coisa que você ainda não consegue deixar. E na presença de Deus é assim, meus irmãos. Para a gente receber muitas coisas, nós vamos ter que deixar. Eu passei bastante tempo orando pelo batismo no Espírito Santo. Orei muito. E um dia eu percebi o que é que me impedia. Eu era uma pessoa assim muito irada mesmo. Eu era igual a Ferrari, eu ia dizer a 100 em 1 minuto. De nervoso, de estresse, de querer falar mais alto que todo mundo. E eu já estava na igreja, eu falava, meu Deus, por que... Aí um dia eu falei, meu Deus, como que eu posso pedir para Deus fazer isso na minha vida se eu sou uma pessoa assim? Se isso não agrada a Deus. Só que, meus irmãos, no dia que a gente percebe que o que é que tem nos impedido de receber a presença do Espírito Santo, o que é que tem nos impedido de estar mais na presença dele, a nossa vida muda. Sabe por que a nossa vida muda? Porque a gente quer mudar. E quando a gente quer, o Espírito Santo ele ajuda. É o que eu digo. O Espírito Santo ele não vai trabalhar se você não quiser. Ele não trabalha. Agora, se você quiser, se você encontrar ali o seu erro e falar com ele, falar, Espírito Santo, eu quero deixar. Eu quero me fortalecer na tua presença, eu preciso da tua ajuda. Ah, ele trabalha. Ele trabalha em coisas que você pensa que nunca vai conseguir deixar. Você deixa. Você deixa porque não é a sua força. É a força de Deus na sua vida. Dele ver ali no teu coração um coração quebrantado que quer mudança. Um coração quebrantado que quer se firmar na presença dele. Sabe, vocês são jovens. Eu vejo vocês aqui hoje. Me enche o coração de alegria. Porque eu fico olhando para trás na minha vida. E a única coisa que eu gostaria é de ter conhecido Jesus mais cedo. De ter tido a oportunidade de servir Jesus desde a minha mocidade. Porque é lindo de ver. Hoje eu vejo que Deus ele faz muitas coisas na nossa vida. E uma das coisas que Deus ele
Ele me proporciona ver nessa manhã é que vocês são jovens e estão aqui, vocês estão buscando. Davi, ele também era jovem. Só que Davi era um jovem corajoso, um jovem destemido. E Davi, ele era um pastor. E ele não precisou usar armas de Saul para poder vencer a batalha contra o gigante. Não. Ele foi para a peleja com as armas dele de pastor, com uma funda e 5 pedrinhas. Ele foi com um cajado. E o gigante, quando viu Davi ali, desdenhou dele. Desdenhou. Disse que ele tinha uma boa aparência, gentil aparência. Então, às vezes, as pessoas elas vão olhar para você com uma gentil aparência e vão pensar que você não é de nada. E você não é mesmo. Mas e o Deus que você serve? Que tem ouvido as suas orações, a quem você tem clamado. Porque Davi ele não venceu aquela batalha por si só. Ele venceu no nome do Senhor Jesus. E é assim que nós vamos vencer as nossas batalhas. No nome do Senhor Jesus. Porque nós não podemos. Sem Deus nós nada poderemos fazer. Mas quando nós colocamos Deus na frente das nossas batalhas, nós vencemos. Ele batalha por nós. E ali Davi venceu o gigante com uma pedra e a funda. Ele girou. A pedra se cravou na testa do gigante. O gigante que tanto desdenhou Davi caiu com a face no chão. E meus irmãos, vocês já pararam para pensar que a pedra ela foi atirada na testa de Davi e o gigante ele caiu com a face no chão? Pouco provável, né? Porque o impacto teria que ser para trás. Porém, Davi ele não estava lutando sozinho. E ali quando aquela pedra ela bateu na testa do gigante, Deus estava ali naquele momento, ele derrubou o gigante. E qual que é o impulso que nós temos quando nós vamos cair? Não é defender o nosso rosto, proteger o nosso rosto com as mãos? Golias, quando ele caiu, ele já estava desacordado, porque Deus ele já estava trabalhando. Deus já estava naquela batalha. Quando Golias caiu com a face no chão, isso quer dizer que ali Golias já estava desacordado, que ele não teve a oportunidade de proteger o rosto dele. E Davi ali venceu aquela batalha. O que nós aprendemos com Davi é que nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito para vencer as nossas batalhas e os nossos gigantes, não. O que nós precisamos é colocar Deus acima das nossas batalhas e à frente das nossas batalhas. Eu vou fazer, mas eu vou fazer no nome de Jesus. Assim como Davi, ele fez. Todas as vezes que você entrar numa peleja, clame o nome de Jesus. Busque a Ele. Coloca Ele em primazia na tua vida. Coloca Deus em primazia na tua vida. Porque quando nós colocamos Deus em primazia, Ele luta as nossas batalhas, Ele vence com nós. E nós vamos estar sempre na presença dEle buscando. Buscando para que nós não venhamos alimentar gigantes. Para que nós venhamos separar o alimento para quem realmente merece o alimento. E que para gigante nós venhamos separar as pedras. Pedras. Por quê? Porque muitas vezes você está alimentando o gigante com pão e leite. Só que o gigante ele precisa mesmo de pedra. É você repreender esse gigante na sua vida. Esse gigante que tem te frustrado, que tem tentado te parar. É repreender na autoridade do nome de Jesus. É você não dar mais legalidade para esse gigante ele trabalhar na tua vida. Para esse gigante ele tentar te parar de alguma forma. Que nessa manhã, todas as vezes que você entrar numa peleja, todas as vezes que você se sentir fraco, lembre-se da autoridade do nome de Jesus. Lembre-se da autoridade do nome de Jesus e repreenda esse mal que tem tentado te parar. Porque Deus, Ele está vendo lá na frente. Só que o inimigo também vê lá na frente. Ele sabe que você vai dar frutos. Então o que ele quer fazer? Encontrar uma forma de te parar. Ele quer encontrar uma forma de te parar. E hoje o que tem parado pessoas é, como eu disse, relacionamentos. Porque é muito difícil quando a gente é jovem, a gente passar por uma desilusão amorosa. É muito difícil. E muitas vezes aquela pessoa que está firme na presença de Deus, ela sai da presença de Deus, ela acompanha ali, aquilo é uma coisa momentânea, que não vai dar certo, que dificilmente vai dar certo, meus irmãos. Então que nós venhamos buscar o que é verdadeiro, o que vai nos salvar, que nos vai levar para a vida eterna. Porque nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de se preocupar com amanhã. Pare de se preocupar, porque tem muita gente que busca muito um relacionamento. Eu já fui jovem, eu sei como é isso. Mas pare, meu irmão, de se preocupar. Descansa no Senhor. E descansar no Senhor é descansar mesmo, não é ficar procurando, não. Porque se você esperar no Senhor, o seu dia vai chegar. Vai chegar e vai ser diferente.
Não tenha pressa, não se apressem. É tão bom ser jovem. É tão bom viver, é tão bom servir esse Deus maravilhoso. Que nessa manhã nós venhamos sair daqui, convictos que servir a Deus é maravilhoso e está acima de todas as coisas. E que quando nós cumprimos os mandamentos da obediência e quando nós cumprimos a palavra desse Deus maravilhoso, tudo se conclui, as promessas se cumprem. As promessas, elas se cumprem nas nossas vidas. Essa é a palavra que eu quero deixar para a meditação da amada igreja nessa manhã. Eu convido a igreja para se colocar de pé.